Nesta edição do Troféu Mariatel Rotax 2012, vamos até ao Cartódromo de Vila Real acompanhar a terceira prova do troféu organizado pelo Corridas e Companhia e assistir à espetacular luta pela vitória nas categorias Júnior, Max e DD2. O Cartódromo de Vila Real foi o palco escolhido para a grande festa da Rotax e do principal patrocinador desta competição, que preparou um programa intenso em torno desta jornada do Troféu Mariatel Rotax. Com um fim de semana quente, cedo se percebeu que o muito público que marcou presença no Cartódromo de Vila Real iria assistir aqui a corridas intensas, agora que o troféu caminha para a reta final, numa altura em que os pilotos tentam alcançar as melhores posições, por forma a garantirem uma presença nas finais mundiais da Rotax, que este ano tem lugar em Portugal, mais concretamente no Cartódromo de Portimão. Presentes em Vila Real estiveram 51 pilotos, distribuídos pelas categorias Iniciação, Micro, Júnior, Max e DD2. Antes da ação, a apresentação de todos os pilotos presentes nesta terceira prova do Troféu Mariatel Rotax. Daqui a pouco não perca as fortes emoções da categoria Júnior. Agora olhamos para os mais novos e para a categoria de Iniciação, que contou com a participação de 7 pilotos. Estes pilotos de palmo e meio não deixam créditos por mãos alheias e mostram como se faz aos mais velhos, tendo aqui proporcionado ao muito público duas finais muito emotivas. Na final 1, o jovem Luís Alves da Tony Kart Portugal saiu melhor, sendo seguido por Duarte Ferreira, David Figueiredo e Miguel Teixeira. Mais atrás aparecia Duarte Simões, aqui com o número 39, ele que fazia a sua estreia nesta temporada do Troféu Mariatel Rotax. Na segunda das 5 voltas ao traçado de Vila Real, Duarte Ferreira aproveitou para passar para a liderança, deixando para trás Luís Alves. No terceiro e quarto lugar apareceu Miguel Teixeira e David Figueiredo, que lutavam para não deixar fugir os dois primeiros. Nesta intensa luta pelo terceiro lugar, Figueiredo e Teixeira acabaram por se tocar, com o Miguel Teixeira a acabar por sair de pista, deixando a terceira posição para David Figueiredo. Já na luta pelo primeiro lugar, Duarte Ferreira conseguiu suster as tentativas de ultrapassagem por parte de Luís Alves e garantiu a vitória nesta primeira final da Iniciação. Na segunda final, David Simões, que saiu no primeiro lugar da grelha, mostrou-se disposto a vencer em Vila Real. Arrancou melhor, ele levou atrás Pedro Barroso e Duarte Ferreira. Estes 3 pilotos depressa garantiram um espaço para os restantes, que deixava aqui antever uma luta a 3 até ao fim desta segunda e derradeira final. Contudo, Pedro Barroso não conseguiu acompanhar os adversários e David Simões e Duarte Ferreira alternaram no comando da prova até à última volta, à altura em que um toque entre David Simões e Duarte Ferreira deixou o piloto do kart 48 fora da luta pelo primeiro lugar. Quem aproveitou este deslize foi Luís Alves, que se manteve muito perto de David Simões, conseguindo vencer esta segunda final mesmo em cima da linha da meta, numa batalha que levou ao rubro o público presente. Uma excelente corrida da Iniciação e um bom espetáculo proporcionado por estes jovens pilotos. Nas contas finais, Luís Alves venceu a prova de Vila Real, Duarte Ferreira foi segundo e David Simões não poderia desejar uma melhor estreia no Troféu Rotax, tendo ocupado o terceiro lugar. Iniciação. Nas corridas destinadas à categoria Micro participaram nesta prova de Vila Real 6 pilotos. Logo de início se percebeu que Rubén Silva estava em Vila Real com o objetivo de complicar a vida aos seus mais diretos adversários.
O momento da largada para a primeira final, com Ruben Silva a levar atrás André Quaresma da Tony Kart Portugal e António Correia, que cedo mostrou aqui a sua determinação ao chegar ao segundo lugar, quando ultrapassou André Quaresma. Com o passar das voltas, a luta entre os dois primeiros mostrava que estes pilotos estavam mais adaptados ao rápido traçado de Vila Real, o que levou a um aumento da vantagem entre os dois da frente e o terceiro classificado. Na renhida luta pela liderança, Ruben Silva conseguiu suster ali os constantes ataques de António Correia e desta forma manteve a liderança da prova ao longo das 15 voltas. Na largada agora para a segunda e última final desta terceira prova do troféu Maritel Rotax, aqui António Correia a surpreender Ruben Silva na largada, contudo, logo na segunda curva do circuito, Ruben Silva assumia de novo a liderança, numa altura em que Gonçalo Salvador da Tony Kart Portugal saía de pista e atrasava-se irremediavelmente. Na frente da corrida assistia-se a uma repetição da primeira final, com Ruben Silva e António Correia a serem os mais rápidos e André Quaresma a tentar aproveitar um deslize dos pilotos que lutavam pela liderança. Aqui o despiste de Manuel Soares, que o impediu de regressar à pista. O jovem piloto saiu ileso e regressou a pé às boxes. A vitória de Ruben Silva em Vila Real deixou na segunda posição António Correia e a fechar o pódio terminou André Quaresma. Foi um pouco difícil porque os outros adversários estavam à minha altura. E o que é que foi mais difícil? Foi conseguir manter-me na primeira posição até ao fim. Daqui a pouco assiste a uma das mais empolgantes categorias do troféu Maritel Rotax, a categoria Max. Na classe destinada aos pilotos júniores, alinharam à partida para esta prova de Vila Real uma dezena de pilotos. Logo na sessão de treinos cronometrados, percebeu que Bruno Burlido tinha conseguido um setup mais equilibrado que a concorrência e estava disposto a superar os seus adversários. Henrique Batista, Nuno Souza e Johan Souza, da iKart Competition, eram os pilotos que mais perto de Burlido rodavam. Assim, na primeira final, Henrique Batista fica parado na volta de formação, atrasa-se e acaba por sair do último lugar da grelha. Na frente, Burlido domina no arranque e rapidamente ganha vantagem sobre os mais diretos adversários. Na segunda posição, Johan Souza, da iKart Competition, tentava travar Nuno Souza, terceiro nesta fase da corrida, e Manuel Falcão, da Tony Kart Portugal, que ocupava a quarta posição. Mais atrás assistia-se a uma recuperação de Henrique Batista, que da última posição acabou rapidamente por chegar ao quinto lugar. Já na luta pelo segundo lugar, Nuno Souza conseguiu acabar por levar a melhor sobre Johan Souza, depois de várias tentativas para o fazer. Bandeirada de xadrez para Bruno Burlido, que vencia desta forma a primeira final, relegando Nuno Souza para a segunda posição e Johan Souza para o terceiro lugar. Na segunda final repetia-se a história da primeira, com Burlido a largar melhor e a assumir a liderança, uma posição que não quis perder. Com melhor largada, Henrique Batista assumia a terceira posição atrás de Nuno Souza, que voltava a estar a lutar aqui pelo pódio. Pior estava mesmo era Johan Souza, que ocupava nesta altura o quarto lugar. Na luta pelos lugares secundários, destaque para Bruno Leitão, Pedro Silva e Luís Mendes, que proporcionavam aqui uma luta intensa pela sétima posição, com Bruno Leitão a conseguir levar vantagem nesta fase da corrida sobre os seus mais diretos rivais. Na frente desta segunda final da categoria Júnior, Bruno Burlido, a mostrar aqui um andamento forte e uma vantagem que lhe garantiu uma vitória folgada. Enquanto Nuno Souza, segundo, e Henrique Batista, terceiro, posições que acabaram por ocupar no pódio desta prova de Vila Real. Estamos numa série de vitórias consecutiva muito boa, estamos a andar forte, a minha equipa está a trabalhar muito bem, estamos em primeiro no Nacional, mas estamos com algumas complicações neste campeonato graças a 2 azares que tivemos em Fátima, mas acho que vamos conseguir recuperar a tempo. Peço o vosso forte aplauso para a categoria Júnior.
Para uma das classes rainhas do troféu Mariatel Rotax, a categoria Max contou nesta terceira prova com uma grelha de 14 pilotos. Logo nos treinos se percebeu que João Correia, a jogar em casa, estava com um setup mais equilibrado depois de algumas provas menos bem conseguidas. Tínhamos notado um decréscimo da nossa prestação, que não é normal, lutando por lugares aos quais nós não estamos habituados a lutar, e realizamos que havia de ser feita alguma coisa drástica. Então mudamos tudo e contratamos uma pessoa, uma excelente pessoa, que é o Oliver, um mecânico inglês, e estou-me a dar muito bem com ele, assim como com a pista, estou-me a entender muito bem e, portanto, até agora estamos-nos a dar muito bem com o setup e com o resto. Nos treinos cronometrados, João Correia fez o terceiro melhor tempo, atrás de Luís Cidade, que a N estreia nesta categoria, continua a dar conta do recado, e de Pedro Paixão. Aliás, Pedro Paixão tem estado em bom nível nesta categoria, tendo em conta as dificuldades que esperavam os pilotos nesta pista de Vila Real. É uma pista um bocado mais bruta, é uma pista com muitos saltos, muitos buracos, um bocado sinuosa, muito técnica, mas está a correr bem, vou fazer as duas categorias e estou a andar bem nas duas. Entre os candidatos à vitória nesta competitiva categoria, contava-se ainda com João Pedro Faria, que está na liderança do troféu, apesar do percalço na prova de Fátima. No início do campeonato estávamos um bocado perdidos por causa do chassi, mas agora encontramos a afinação correta e estamos a andar direito. Esperemos continuar assim para ver se ganhamos o campeonato. Vai ser muito complicado porque a concorrência é mesmo muito forte. Início da primeira final da Max, com uma largada forte ali de Luís Cidade, que assumiu de imediata liderança, levando atrás dele João Correia, do time Mariatel, e Pedro Paixão. Salientar que Luís Cidade e Pedro Paixão tinham revelado nos treinos cronometrados um andamento muito rápido, conseguindo ser 2 décimos mais rápidos que todos os outros pilotos. Os 3 pilotos da frente cedo alcançaram uma vantagem sobre os restantes, que lhes permitiu andarem na cabeça da corrida de uma forma intensa. Mais atrás, a luta pela quarta posição estava ao rubro, com José Pedro Faria, Francisco Mora, António Falcão e Paulo Pereira, ali a tentar encurtar a distância para os 3 primeiros. Já na última das 20 voltas que esta categoria cumpriu ao cartódromo de Vila Real, Paulo Pereira ficou de fora com um problema mecânico, acabando assim por abandonar, deixando que na luta pela quarta posição ficasse só José Pedro Faria. Entre os 3 primeiros, Luís Cidade garantiu a vitória nesta primeira corrida da Max, deixando João Correia na segunda posição e Pedro Paixão no terceiro lugar. Na segunda final, aqui iria definir o pódio final desta terceira etapa do troféu Mariatel Rotax. José Pedro Faria ali tentar surpreender os pilotos à sua frente na grelha, acabando por se tocar com João Correia, o que levou o piloto do time Mariatel a sair de pista, atrasando-se na luta pelos lugares da frente da corrida de forma irremediável, já que o motor se ressentiu do acidente e não voltou a estar ao nível da primeira final. Alheio a estes problemas, Luís Cidade voltava a sair bem, assumiu de forma clara a liderança da prova, com Pedro Paixão no segundo lugar e José Pedro Faria na terceira posição, em luta constante com Luís Silva pelo último lugar do pódio. Já António Falcão saía de pista, com o piloto da Tony Kart Portugal a abandonar. Na frente da corrida, Luís Cidade aumentava a diferença para o segundo classificado, neste caso era Pedro Paixão, enquanto que na luta pelo terceiro lugar, Luís Silva conseguiu ultrapassar José Pedro Faria na curva antes da reta da meta. Francisco Mora andava nesta fase da corrida mais rápido e aproveitava agora para pressionar José Pedro Faria, enquanto João Correia, mais atrasado devido às incidências da largada, ocupava a 8ª posição, lugar que manteve até ao fim da corrida. Na parte final da corrida, Francisco Mora deixou fugir o 5º lugar para Paulo Pereira, enquanto que na frente, Luís Cidade vencia de forma clara esta jornada de Vila Real, relegando para o segundo lugar Pedro Paixão, enquanto José Pedro Faria ocupava o lugar mais baixo do pódio. A prova mais importante desta jornada do troféu Mariatel Rotax foi a desta categoria, a DD2, que contou com uma grelha com 14 pilotos, um número interessante de participantes que proporcionaram ao longo das 2 provas emotivas lutas pelos lugares cimeiros da classificação.
Destaque nesta categoria para a presença do piloto Daniel Azevedo, do time Mariatel, que fazia aqui a sua estreia nesta competição. Estou maravilhado, toda a equipa é fantástica, nunca esperava ser tão bem acolhido por toda a gente e realmente estou-me a divertir imenso. Já para Eduardo Leitão, da Primus Racing, o líder do troféu, as exigências do kartódromo de Vila Real estavam a dificultar o acerto do chassi. Nós estamos com problemas a nível de tração, nós quando queremos acelerar, nós não temos tração, ou seja, o kart escorrega e esse é o nosso principal problema. Tu estás na frente do DD2, no troféu Rotax, estás a fazer uma excelente época, estás focado essencialmente a chegar às finais mundiais. Sim, o meu objetivo é chegar às finais mundiais. Tenho que controlar os meus adversários, é verdade que tenho uma grande liderança e a partir de agora tenho que construir o campeonato a partir dessa liderança e não entrar em guerras pode levar a uma desistência. A jogar em casa, Paulo Moreira, da Mariatel Competição, tinha conseguido boas indicações nos treinos cronometrados, estava pronto para lutar pelos lugares da frente. Sim, jogar em casa, não é? Uma pessoa tem sempre uma responsabilidade extra, não é? Mas também, não é? Isso em todas as corridas tentamos fazer o nosso melhor. É claro que aqui, não é? Temos mais motivação devido ao público ser de cá, conhecermos as pessoas e acho que estamos com um bom setup, estamos a andar bem na frente e vamos ver como é que corre, fim de semana. Nuno Carvalho, que tinha realizado a sua estreia neste troféu em Palmela, apresentava-se aqui nesta corrida como uma aposta para alcançar os lugares do meio da tabela, num traçado que conhece bastante bem. O facto de termos a corrida aqui em casa exige mais de nós, não é? É uma responsabilidade acrescida, vamos tentar fazer o nosso melhor. Logicamente que as nossas ambições são mais altas. E qual é o teu objetivo? Desta vez tem que ser no mínimo meio da tabela. Início da primeira final da DD2 com Frederico Duarte da iKart Competition a surpreender tudo e todos, conseguindo um arranque rápido e deixando Eduardo Leitão da Primus Racing, o líder do troféu, na segunda posição, seguido por Pedro Paixão, que no final da primeira volta acabou por abandonar. Com a desistência de Pedro Paixão, aproveitou Ricardo Leitão da Primus Racing para subir ao terceiro lugar, seguido do surpreendente Nuno Carvalho da Mariatel Competição, que a jogar aqui em casa realizou uma largada rápida e nesta altura já se encontrava na quarta posição. Atrás deste quarteto seguia Ricardo Villanova e Paulo Moreira da Mariatel Competição, que tudo faziam para não perder os 4 primeiros da frente. Na luta pela liderança, Frederico Duarte resistia aos constantes ataques de Eduardo Leitão, que tudo fez para chegar ao final na frente da corrida. Já nos metros finais desta primeira final, Eduardo Leitão quase que hipotecava o segundo posto numa tentativa de ultrapassagem, com Frederico Duarte a defender muito bem a liderança e a garantir a vitória na primeira manga da DD2. No terceiro lugar terminou Ricardo Leitão, enquanto Nuno Carvalho concretizava o primeiro objetivo para esta prova e terminava no quarto lugar. Na partida para a segunda final, Frederico Duarte voltava a estar melhor que a concorrência e fugia à carambola da primeira curva, que atrás de si se envolvia. Eduardo Leitão, que se envolveu ali num toque com Carlos Machado, que obrigou o líder do troféu a ir às boxes para colocar o spoiler dianteiro. Paulo Moreira e Pedro Loures envolviam-se noutro toque, obrigando estes dois pilotos ali a ficarem parados. O piloto da Mariatel Competição já não conseguiu voltar à pista e Pedro Loures regressou mais tarde. Ainda na primeira volta, António Azevedo e Paulo Macedo envolveram-se num toque, numa altura em que Azevedo ocupava um surpreendente quinto lugar, o que atrasou o piloto em relação aos mais rápidos. E com um andamento muito forte, depois do abandono na primeira final, Pedro Paixão, que partiu do último lugar da grelha, beneficiava dos toques e desistências dos pilotos da frente e ascendeu rapidamente ao quinto lugar, conseguindo volta a volta conquistar posições. Na frente da corrida, Frederico Duarte aumentava a diferença que o separava de Ricardo Leitão, que não conseguia fazer face ao andamento mais forte e determinado do piloto da iKart Competition. A pressão sobre o segundo lugar aumentava à medida que a corrida caminhava para o final, com Pedro Paixão a encostar em Ricardo Leitão na ponta final da prova e a surpreendê-lo na reta final antes da reta da meta, com Pedro Paixão a conseguir um surpreendente segundo lugar. Ricardo Leitão acabou na terceira posição, enquanto Ricardo Villanova era quarto e Nuno Carvalho alcançava uma excelente quinta posição na sua segunda corrida do troféu Mariatel Rotax. De salientar que pela primeira vez esta temporada Eduardo Leitão não venceu uma prova do troféu Mariatel Rotax. Nas contas finais da DD2, Frederico Duarte venceu em Vila Real, deixando na segunda posição Ricardo Leitão, enquanto Ricardo Villanova foi terceiro e Nuno Carvalho quarto classificado. Desde o início do ano temos tido alguns problemas, mas conseguimos arranjar o melhor setup aqui em Vila Real
Pá, difícil, muito calor, mas conseguimos ganhar a primeira corrida, difícil, com o Eduardo a pressionar bastante, como é o líder do campeonato. A segunda corrida foi mais calma, mas também com alguma pressão. Pá, estamos num bom caminho agora para a última corrida do campeonato, está tudo em aberto. Tanto posso ganhar eu como ele, os 3 primeiros penso que estamos na luta pelo título. Na subcategoria DD2 Master, Carlos Machado, cheio de garra, bateu toda a concorrência. O piloto do Porto esteve em bom plano, não se notando a ausência verificada no último par de anos nas corridas. Carlos Machado foi 9º na Final 1, 3º da Master atrás de Pedro Loures e Miguel Mora, e no Final 2 acabou na 6ª posição, o primeiro da DD2 Master. Contas feitas, Carlos Machado venceu a categoria destinada aos pilotos mais velhos, deixando na 2ª posição António Brava Lima, enquanto Miguel Moura fechou o pódio. Muito saborosa, mas também muito difícil. Fizemos uma afinação diferente para a última corrida, com a ajuda dos amigos que estiveram cá, alterámos o karting por completo. Resultou, consegui o primeiro lugar, o mais difícil até agora do campeonato. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. A próxima prova do Troféu Maritel Rotax 2012, a última desta temporada, está agora marcada para o Cartódromo de Viana do Castelo a 9 de setembro. Até lá!